No início do século XX, o mundo vivia um período de grandes transformações. Cidades cresciam rapidamente, novas tecnologias surgiam e milhões de jovens buscavam seu lugar em uma sociedade que mudava a cada dia. Muitos educadores se perguntavam como preparar as novas gerações para enfrentar os desafios do futuro. Foi nesse contexto que surgiu uma ideia simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. O militar e educador britânico Robert Baden-Powell acreditava que a educação não deveria acontecer apenas dentro das salas de aula. Para ele, aprender significava experimentar, explorar, enfrentar desafios e descobrir o próprio potencial. Baden-Powell havia passado muitos anos viajando pelo mundo e observando diferentes culturas. Durante sua carreira militar, percebeu que as qualidades mais importantes de um líder não eram apenas força ou inteligência, mas também caráter, responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe. Essas observações levaram Mino a imaginar um novo tipo de educação para jovens. Essa educação deveria ensinar valores, habilidades práticas e espírito de serviço. Assim começou a nascer o que hoje é conhecido como Projeto Educativo Escoteiro. Baden-Powell acreditava que muitos jovens possuíam energia, curiosidade e vontade de aprender, mas nem sempre encontravam oportunidades adequadas para desenvolver essas qualidades. A escola tradicional ensinava conteúdos importantes, mas frequentemente deixava de lado aspectos fundamentais do crescimento humano, como liderança, cooperação e iniciativa. Ele pensou então em criar um método educativo, baseado em atividades ao ar livre, desafios práticos e aprendizado em grupo. A natureza seria a grande sala de aula. As patrulhas seriam pequenas comunidades de aprendizado, e cada jovem teria a oportunidade de descobrir suas próprias capacidades. Esse modelo educativo não se baseava apenas em teoria, mas em experiências reais. Aprender fazendo seria a regra principal. Para testar suas ideias, Baden-Powell organizou um pequeno acampamento experimental em 1907. A experiência foi tão positiva que ele decidiu transformar aquelas práticas em um sistema educativo completo. Em 1908, ele publicou o livro Scouting for Boys, que apresentava as bases do movimento escoteiro. O livro rapidamente se espalhou pelo mundo. Grupos de jovens começaram a formar patrulhas, organizar acampamentos e praticar atividades inspiradas nos princípios apresentados por Baden-Powell. Assim nasceu um movimento educativo internacional. O projeto educativo escoteiro baseia-se em alguns princípios fundamentais que orientam todas as atividades do movimento. O primeiro princípio é o desenvolvimento do caráter. O escotismo procura formar jovens honestos, responsáveis e comprometidos com o bem comum. Valores como lealdade, respeito, coragem e solidariedade são constantemente reforçados nas atividades escoteiras. O segundo princípio é o desenvolvimento físico e mental. Atividades ao ar livre estimulam a saúde, a resistência e a autoconfiança. Trilhas, acampamentos e jogos desenvolvem habilidades importantes para a vida. O terceiro princípio é o serviço à comunidade. Escoteiros são incentivados a ajudar outras pessoas sempre que possível. Pequenos gestos de bondade fazem parte da vida diária dentro do movimento. Um dos elementos mais importantes do projeto educativo escoteiro é o sistema de patrulhas. Nesse sistema, os jovens são organizados em pequenos grupos liderados por um dos próprios membros. Cada patrulha funciona como uma pequena equipe na qual todos têm responsabilidades. Essa organização permite que os jovens aprendam a liderar, cooperar e resolver problemas juntos. Ao contrário de modelos educativos baseados apenas em autoridade adulta, o escotismo estimula a autonomia dos jovens. Eles aprendem a tomar decisões
e assumir as consequências dessas decisões. Outro aspecto fundamental do projeto educativo escoteiro é o princípio do aprendizado pela ação. Em vez de apenas ouvir explicações teóricas, os jovens participam de atividades práticas que desafiam suas habilidades. Eles aprendem a montar barracas, preparar alimentos no campo, orientar-se com mapas e bússolas e cuidar da natureza. Essas experiências desenvolvem confiança e independência. Cada desafio superado fortalece o senso de capacidade pessoal. A natureza ocupa um papel central no projeto educativo escoteiro. Baden-Powell acreditava que o contato com o ambiente natural ajudava os jovens a desenvolver respeito pelo mundo e compreensão de seu lugar nele. Acampamentos, trilhas e atividades ao ar livre permitem que os jovens descubram a beleza e a complexidade da natureza. Ao mesmo tempo, aprendem a protegê-la. Esse respeito pelo meio ambiente torna-os um dos valores mais importantes do movimento escoteiro moderno. Dentro do projeto educativo escoteiro, existe um momento especial conhecido como promessa escoteira. Nesse momento, o jovem assume, publicamente, o compromisso de viver de acordo com os princípios do movimento. Essa promessa não é apenas um ritual simbólico. Ela representa uma decisão pessoal de buscar constantemente ser uma pessoa melhor. A promessa reforça valores como dever, honra e responsabilidade. O projeto educativo escoteiro também incentiva o desenvolvimento individual por meio de desafios progressivos. Os jovens podem conquistar especialidades e distintivos que representam habilidades adquiridas. Essas conquistas não são apenas recompensas simbólicas. Elas representam etapas no crescimento pessoal do jovem. Cada conquista reforça a ideia de que esforço e dedicação produzem resultados. Um dos aspectos mais marcantes do escotismo é a fraternidade entre seus membros. Escoteiros de diferentes países e culturas compartilham valores comuns. Essa conexão cria um forte sentimento de comunidade internacional. Em encontros e jambaris, grandes reuniões escoteiras internacionais, jovens de todo o mundo se encontram para trocar experiências e aprender uns com os outros. Esses eventos mostram que, apesar das diferenças culturais, é possível construir amizades baseadas em respeito e cooperação. Desde sua criação, o movimento escoteiro cresceu enormemente. Hoje, milhões de jovens participam de atividades escoteiras em diversos países. O projeto educativo escoteiro tem influenciado gerações de líderes, educadores e cidadãos comprometidos com suas comunidades. Muitos ex-escoteiros relatam que as experiências vividas no movimento tiveram grande impacto em suas vidas. As lições aprendidas em acampamentos, trilhas e atividades de serviço continuam a orientar suas escolhas, mesmo muitos anos depois. Embora o mundo tenha mudado muito desde o início do século XX, os princípios do projeto educativo escoteiro continuam relevantes. Hoje, os jovens enfrentam novos desafios, como o avanço da tecnologia, mudanças sociais rápidas e preocupações ambientais. O escotismo procura adaptar suas atividades a essas novas realidades sem perder seus valores fundamentais. Tecnologia, ciência e cidadania global tornaram-se temas importantes dentro do movimento. Mas a essência permanece a mesma: formar pessoas melhores para construir um mundo melhor. No final das contas, o projeto educativo escoteiro não é apenas um conjunto de atividades recreativas. Ele representa uma filosofia de educação baseada em valores, experiência e serviço. A proposta central do escotismo é ajudar cada jovem a descobrir seu potencial e o acelo para melhorar o mundo ao seu redor. Essa missão continua inspirando milhões de jovens em todo o planeta. Tudo começou com uma ideia simples de um educador visionário. E essa ideia continua viva sempre que um grupo de jovens se reúne em volta de uma fogueira, compartilhando histórias, aprendendo juntos e sonhando
com um futuro melhor.